Na parte 2, você vai separar o que é posição do que é tamanho. Então, por exemplo, no caso aqui da elipse, os dois primeiros números são a posição no x e a posição no y. No caso do círculo, também os dois primeiros são a posição. No caso do Bézier, todos são posição, todos são as posições dos pontos. O que é tamanho aqui? Tamanho você vai ter o retângulo. Esses dois aqui são tamanhos, o tamanho em x, o tamanho em y, ou seja, a largura. No caso da elipse, esses dois aqui são tamanho. No caso do círculo, esse daqui é tamanho. Por quê? Porque a gente vai precisar agora mapear. A gente vai mapear as minhas posições e o meu tamanho em x, y e w. O w para representar a largura do meu sticker, do meu emoji, na verdade. Então, como vai ser o nosso mapeamento? É só você seguir a regra e tentar deixar tudo alinhadozinho, assim, um embaixo do outro, que dá certo. Então, qual é a ideia? A ideia é que, se você tinha 30%, se você tinha 30 pixels numa posição, esse 30 vai virar x mais 0,30 vezes a largura. Ou seja, eu estou pegando esses 30, primeiro eu estou pendurando no x, eu vou deslocar isso daqui para um lado ou para o outro, e esse 30, que até então era um número absoluto, ele vai passar agora a ser uma fração da largura. Então, se eu tenho um emoji mais largo, esse número vai se tornar maior. Então, você segue a fórmula. Então, vamos ver aqui como é que ficou o nosso original. O nosso original, a primeira elipse era 30, posição 30 e posição 40. E o que é que vai ficar aqui? X mais 0,30 vezes largura e Y mais 0,40 vezes a largura. E aí depois eu tinha 20 pixels de largura e 30 pixels de altura. Esse 20 vai virar 0,20 vezes W e esse 30 vai virar 0,3 vezes W. Então, para facilitar, alinha tudo e aí você pode usar sempre a mesma estrutura. Então, ó, como fica facinho, ó. Primeiro parâmetro é sempre x, mais alguma coisa. E aqui eu vou ter o quê? 30, porque esse valor é 30, 25, porque esse círculozinho aqui é 25. Tá vendo? Depois eu tenho 65 e 60. 65 e 60. A mesma coisa no Y. 40, 40, 45, 45. 40, 40, 45, 45. Depois a gente vai para o tamanho, né, das elipses dos círculos. Então aqui eu tenho 20, 5, 25. Mesma coisa. 20, o 5 vai ser 0,05, tá? 25 vezes W. E os que precisarem de um terceiro parâmetro, de um quarto parâmetro, que no caso é a elipse, né? Aí você coloca ele aqui. Se fosse um quadrado, você faria a mesma coisa. Então, sempre posição, você vai ver se a posição é X ou Y e vai transformar nisso daqui ou nisso. E tamanho vai ser sempre apenas multiplicar por W. Você não vai somar nem com X nem por Y. No caso da Bézier, ou no caso de uma linha, não existe tamanho. Todos são posições. Então, olha como é que a minha Bézier ficou aqui. Aqui eu tinha 10 e 40. Então, X vezes 10, Y vezes 40. E colocar o segundo número ajuda, você pode colocar o segundo número. E aí depois eu tenho 10, 130. Então, ficou 10... 130, ó, sempre uma fração, 1,30, aí agora eu tenho 180 vezes 1,00, 0,80, 90, 50. 90, 50. E aí você, depois que terminar a tua função, você pode invocá-la quantas vezes você quiser. Vou comentar isso daqui, tá? E aí você pode invocá-la quantas vezes você quiser, para os argumentos que você quiser. Então, vou fazer um aqui na posição do mouse. Vai ser mouse X, mouse Y, de tamanho 70. Então, agora eu tenho o meu emoji, mouse X, mouse Y, de tamanho 70. Tudo bem? Faz com calma, olha as variáveis com atenção, faz de pouquinho,
que vai dar certo. Um abraço.